os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 24, por favor. Vocês procuram o texto e eu falo da imensa alegria de poder falar ao coração de vocês dessa confraternização de congresso de senhoras. A propósito, eu gostei muito da roupa de vocês. Parabéns pela escolha. Pastor Daniel, meu respeito ao Senhor, essa igreja está sob seus cuidados. Oro para que Deus continue aprovando as obras das suas mãos. Abraçar aqui o pastor Jonatas, que com o Eliabe foi me buscar ali no aeroporto de Campinas. E agora o Eliabe está na companhia ali do Rodrigo. Ambos foram me buscar ali no hotel. Feliz aqui em rever o cantor Ítalo. Nós estivemos algumas vezes juntos ali na Adebrai sede. Essa é potência você, meu amigo. Deus te abençoe. Meu amigo, pastor Ivan Santos. O mestre aqui é o pastor Ivan, tá? Eu sou aluno dele. Hoje tive o privilégio de conhecer sua casa, sua família. O privilégio de conhecer sua biblioteca. Coisa que eu gosto muito. É um luxo a biblioteca dele. Deus te abençoe. Logo, muito em breve, vamos estar lançando uma obra muito esperada no Brasil sobre o Apocalipse. Olha, Ivan. Então aguardem as redes sociais, especialmente no Instagram. Vocês vão ver lá o nosso livro muito em breve. Por enquanto eu tenho 7 livros escritos, só que eu estou vindo de uma agenda lá em Guariba, Ribeirão Preto, e eu estou aqui falando para vocês. Eu volto em casa e meu material acabou, mas eu tenho alguns kits com 5, 6 livros. Esse é um sermonário para quem ama sermões expositivos, Eilos. Você pode usá-lo como livro de cabeceira. Eu quero presentear aqui o pastor com esse livro. Só coloca a sua unção e o senhor prega tudo que está aí, tá? Gadara, protótipo dos nossos dias, é uma abordagem sobre o diálogo de Jesus. Imagina, pastor, é um diálogo entre Jesus e aquele endemoniado gadareno. Lembra que Jesus pergunta: como é o teu nome? E o demônio responde: meu nome é Legião, porque havia nele muitos demônios. Em torno de 6.000 demônios havia naquele rapaz. A inveja, a síndrome de Lúcifer. A inveja é o sentimento mais medíocre que um ser humano pode ter. Inveja não é a pessoa querer o que você tem. Inveja é a pessoa querer que você não tenha. Por isso é um sentimento medíocre. O pecado, sua origem e consequências. Você sabia que existem níveis de pecado? Pecadinho, pecadão, existe. A propósito, você sabe o que é blasfêmia contra o Espírito Santo, pecado imperdoável? Está aqui explicado nesse livro. A minha língua grande, aqui não tem, mas você deve conhecer alguém no trabalho, você dá de presente. A língua é o membro mais forte do nosso corpo. A língua não cansa. As pálpebras cansam. Pastor, eu vou lhe presentear com todos. Eu gostei do senhor. Não é todo pastor que eu dou um kit de livros, porque normalmente eu prego em 2 igrejas, 3 igrejas toda semana. Então 3, 6, 9, 12. Já pensou dar um kit de livro a cada pastor que eu vou? Aí eu quebro. Mas eu estou lhe dando esse coração, tá? Mateus 24, verso de número 8. Eu serei breve, amados. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Por 2 vezes mais juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Pela última vez. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Amém. Por favor, pode se assentar. Muito obrigado. Para contextualizar esse capítulo de número 24, especialmente esse versículo de número 8, eu gostaria de contar uma história para vocês que está contextualizada com tudo isso que Jesus está vivendo aqui com os discípulos quando visita o templo em Jerusalém. A
A Judéia, ela estava imersa em um conflito interno pela sucessão. E Alexandra Salomé, mãe de Aristóbulo e Hircano, os descendentes dos Macabeus, vê um dos filhos, o Hircano II, recorrer a Roma para apaziguar a situação. E exatamente no ano 63 a.C., Pompeu entra em Jerusalém e em 3 meses resolve a situação interna. Aristóbulo foi derrotado, levado preso e exilado em Roma, enquanto seu irmão Hircano II assume como sumo sacerdote em Jerusalém. Neste momento, a Judéia fica sob o domínio de Pompeu, e este redimensiona o poder da dinastia Asmoneia. Samaria ganha independência e as cidades gregas da Transjordânia são reunidas em uma confederação que nós conhecemos, conforme Mateus capítulo 4, versículo 25, como Decápolis. Feitas as divisões, resta nas mãos de Hircano II a Judéia, a Idumeia, partes da Pérea e da Galileia. O cenário neste período se torna irrelevante e passa a sofrer as consequências da guerra pelo poder de Roma. Tramas, revoltas, conspirações e guerras fazem parte dos anos seguintes, até que no ano 37 a.C., Roma acaba financiando o exército mercenário de Herodes, que marcha contra Jerusalém, toma Jerusalém de assalto, e os romanos acabam empossando-o como governador da cidade. Herodes era um sujeito sádico, odiado pelos judeus, e quando ele assume o poder em Jerusalém, ele promove uma caçada aos seus opositores e possíveis opositores, membros do Sinédrio, uma das suas esposas por nome Mariane, os filhos Alexandre e Aristóbulo, e mais tarde o seu primogênito Antípatro, são assassinados por Herodes, porque Herodes era um tirano capaz de eliminar a própria família para satisfazer a sua sede de poder. Herodes, além de sádico, ele era inteligentíssimo. Sabendo que os judeus o odiavam, ele quis fazer uma reforma, e ele começa uma reforma extraordinária no templo. A verdade é que Herodes não só reformou o templo, como também dobrou o templo de tamanho. O pátio das mulheres, o pátio dos gentios, ele fez os pórticos, e em cima dos pórticos ele construiu o Sinédrio, que era a Suprema Corte de Jerusalém. O templo foi investido uma fortuna em ouro, prata, pedras preciosas, a ponto de todo judeu estar felicíssimo com a reestruturação do templo. Vocês sabem que Jesus não residia em Jerusalém. Ele nasceu em Belém, foi criado na cidade de Nazaré, e com 30 anos de idade, Jesus coloca a sua caixa de ferramenta nos ombros, passa no Rio Jordão, é batizado pelo seu primo João Batista, e a partir de então ele passa a residir na cidade de Cafarnaum, uma cidade progressista naquela época. E era de Cafarnaum que Jesus saía sempre para as cruzadas, pregava, voltava. Era raro Jesus andar no centro religioso de Jerusalém, mas por algumas vezes ele visitou Jerusalém, e o capítulo de número 24 de São Mateus é uma dessas vezes que Jesus está visitando Jerusalém, especialmente ao templo. E quando ele anda pelo templo, e quando ele está saindo do templo com os discípulos, como todo judeu, felicíssimo com a reestruturação do templo, eles perguntam para Jesus: Mestre, vistes a estrutura do templo? O que Jesus respondeu: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribado. Os discípulos não entenderam e não aceitaram absolutamente nada desta fala de Jesus. E quando eles saem dali de Jerusalém, do templo, eles vão para o Monte das Oliveiras. E assentado no Monte das Oliveiras, em particular, os discípulos vão até Jesus para interrogá-lo a respeito de 3 coisas. E os discípulos perguntam: Mestre, fala-nos a respeito destas coisas. Quais coisas?
Como assim o templo cair, não ficar nele pedra sobre pedra que não seja derribado? Fala-nos a respeito destas coisas. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Observem que quando os discípulos perguntam: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vinda aqui não é arrebatamento da igreja. Vinda aqui é parousia, a vinda visível. Porque observe que a pergunta dos discípulos dentro da ordem cronológica dos fatos é: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Porque o que os discípulos esperavam, aguardavam, era que Jesus estabelecesse o seu governo milenar na terra. E a ordem cronológica dentro da escatologia pré-tribulacionista que se segue é esta: arrebatamento da igreja, manifestação do anticristo, 7 anos, batalha do Armagedon, vinda visível de Cristo com a igreja, que é Apocalipse capítulo de número 19. Os que receberam a marca da besta morrerão pela espada que sai da boca de Jesus. O anticristo e o falso profeta serão lançados dentro do lago de fogo. Satanás será preso por 1000 anos. Haverá o julgamento das nações, o estabelecimento do governo milenar. Depois, no final dos 1000 anos, Gog e Magog. Depois o juízo final e depois estado eterno. Então aqui no capítulo 24, nessa pergunta dos discípulos: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Vinda aqui, repito, não é arrebatamento, mas é a vinda visível para estabelecer o seu governo milenar na terra. E Jesus responde: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores, que é o versículo 8 que tomamos como base para esse texto. Jesus fala sobre 4 áreas distintas. Ele fala a respeito de falsos cristos, isso é religião. Repete após mim: religião. Ele fala a respeito de guerras, isso é política. Só existe guerras por causa da política. Repete após mim: política. Ele fala a respeito de pestes, isso é sinal dentro do social. Repete após mim: social. E ele fala a respeito de abalos sísmicos, ou seja, terremotos. Isso diz respeito à natureza. Repete após mim: natureza. Essas são as 4 áreas mencionadas aqui por Jesus a partir do versículo de número 3 do capítulo 24, que a maioria esmagadora dos crentes entendem que aqui são sinais que diz respeito ao arrebatamento da igreja. A gente sempre aprendeu assim. Mas esses sinais aqui não diz respeito ao arrebatamento da igreja, até porque o arrebatamento da igreja, ele é iminente. Ele pode acontecer, ele pode ocorrer a qualquer momento. É como num abrir e piscar de olhos, um abrir e fechar de olhos. Então esses sinais aqui que Jesus está mencionando não são sinais que diz respeito ao arrebatamento. Inclusive é bom lembrar que algumas expressões usadas por Jesus aqui do capítulo 24 de Mateus são tidas pela maioria dos crentes como sendo arrebatamento. Por exemplo, o que, pastor? Mateus capítulo 24, versículo de número 22. Jesus disse: se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. A maioria dos crentes interpretam esse texto como sendo o arrebatamento da igreja. E aqui não está falando de arrebatamento. Aqui está falando da batalha do Armagedon, quando Jerusalém estiver cercada por um poderoso exército liderado pelo anticristo. Como Israel não poderá se defender por mais tempo, a Bíblia diz em Zacarias capítulo 2, capítulo 8, capítulo 12, que Deus enviará o espírito de súplica e de graça sobre os judeus.
e os judeus clamarão a ele, e ele aparecerá com a igreja para socorrer a nação de Israel. Por isso que se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Outra coisa, a maioria dos crentes acham que aqui 50% da igreja sobe, 50% fica. É como se o pastor subisse no arrebatamento e a esposa dele ficasse, ou que ela sobe e ele fica. 50%, um será levado ou tomado e o outro deixado. Isso aqui não está falando de arrebatamento. Perceba que tudo que Jesus está mencionando, falando aqui no capítulo 24 de Mateus, diz respeito à própria nação de Israel. Quem estiver em Jerusalém, fuja para os montes. Nós não estamos em Jerusalém. Isso aqui não é uma linguagem figurada nem simbólica. Mas pastor, um será levado e outro deixado. Isso aqui são oportunidades iguais de salvação. A mesma oportunidade que eu tenho, a minha mulher tem. A mesma oportunidade que você tem, aquele que está andando contigo também tem. Então essas expressões de Jesus não diz respeito ao arrebatamento. E eu vou provar para vocês através de dados estatísticos. Porque durante todo esse tempo, esses 2 milênios, esses sinais estão acontecendo. E esses sinais aqui estão conectados intimamente a partir de Apocalipse, capítulo de número 6. Explique-me então, pastor, quando Jesus fala sobre falsos cristos, por exemplo, vocês sabem que o mundo está cheio de enganadores, sempre esteve, e é apenas seguindo o conselho de Cristo que até seus seguidores podem escapar de serem arruinados por eles. Nos dias de Jesus, por exemplo, era muito comum aparecer falsos cristos. Vários historiadores, como Tácito, como Plínio, como Rezazlã, que eu gosto muito, até o Flávio Joséfo, menciona diversos falsos cristos que apareceram naquela época, porque vários homens se levantavam dizendo-se ser o Messias, com a proposta de expulsar os romanos da terra. Isso porque os romanos estavam oprimindo o povo judeu, empobrecendo-os com as suas várias modalidades de cobranças de impostos. Historiadores como Plínio, como Tácito, como Rezazlã, diz que na época de Jesus apareceu o egípcio, o Atronges, o samaritano, Ezequias, Simão da Pérea, Judas o Galileu, Simão filho de Giopa, Simão filho de Cóxiba. Até em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículo de número 36, o doutor Lucas registra um falso Cristo por nome Teudas. Ouça o que diz o texto: porque antes desses dias levantou-se Teudas, dizendo-se ser alguém. A este se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Então sempre houve falsos cristos na terra. É claro que nominalmente, por exemplo, no Brasil, o que a gente conhece é aquele tal de Henrique Cristo, meu pai, que aquilo na verdade é uma farsa. Também conhecemos um tal de um reverendo Moon, que pregava dizendo que veio cumprir aquilo que Cristo não cumpriu, porque ele morreu na cruz do Calvário. Reverendo Moon só se esqueceu que antes de Jesus morrer, ele deu um brado na cruz do Calvário dizendo: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então sempre houve falsos cristos, e eu não me refiro a esses falsos cristos tipo Henrique, Reverendo Moon, mas sempre houve falsos cristos dentro do contexto religioso. Mas pastor, Jesus não fala só de falsos cristos. Jesus fala de sinais dentro da política, ou seja, guerras. Amados, isso aqui são números. Você não tem como se opor aos números. Sempre houve guerras na terra, sempre. Na Idade Média, por exemplo, houve guerras no plural dos visigodos, guerras no plural dos normandos. Primeira, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona guerra dos cruzados, invasão da Europa pelo Império Mongol, guerras dos 100 anos, guerras russitas. Jesus era para ter vindo logo no período da Idade Média.
E eu estou me referindo aqui a guerras expressivas, tá? Aí vem o século 16, 17, 18, 19, guerra dos 30 anos, guerra polaca. Começa a acontecer várias guerras em vários países, não só a guerra polaca e sueca, mas holandesa, dinamarquesa, da sucessão espanhola, guerra dos 7 anos, guerra da independência dos Estados Unidos em 1775, guerras no plural napoleônicas, guerra da independência da Bolívia, da Argentina, do Chile, do Brasil em 1822, Primeira e Segunda Guerra do Ópio, Primeira e Segunda e Terceira Guerra da Independência Italiana, Guerra Civil Americana em 1881, Revolta Armada 1893, Guerra de Canudos em 1893. Jesus não arrebatou a igreja. Aí vem o século de número 21, Primeira Guerra dos Balcãs, Primeira Guerra Mundial, Guerra Civil Russa, Civil Espanhola, Segunda Guerra Mundial, quando Adolf Hitler conclama-se chanceler da Alemanha e promove o Holocausto, assassinando 6 milhões de judeus. Jesus não arrebatou a igreja. Era então para ele ter arrebatado a igreja se o arrebatamento dependesse de um sinal. Aí vem no século de número 20, Guerra da Coreia, do Vietnã, Guerra dos 6 Dias em 1967, Guerra Irã versus Iraque, 1980, eu tinha 8 anos de idade na época. Primeira Guerra do Líbano, do Golfo em 1990, Guerra da Chechênia, de Kosovo. Aí vem o século 21, as guerras que tiveram expressivamente é a Guerra do Afeganistão em 2001, do Iraque em 2003, Guerra Civil Síria em 2011, Guerra Rússia-Ucrânia que está até hoje, e essa intensificação da guerra entre palestinos e israelenses. Se dependesse de guerra, Jesus já teria arrebatado a igreja há muito tempo. Mas pastor, Jesus não fala apenas de sinais dentro da religião, Jesus não fala de acontecimentos apenas dentro da política, ele fala a respeito de pestilência. Ah, é? E quando a gente fala de peste, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é a Covid-19, porque a gente acha que a Covid-19 foi a grande peste e a peste que mais dizimou pessoas em toda a terra. Mas estamos enganados se a gente pensar assim. A Covid-19 não é nada diante da varíola que matou mais de 300 milhões de pessoas. A Covid-19 não é nada diante da peste negra que dizimou 1/3 da população europeia. A Covid-19 não é nada diante da febre amarela, da gripe espanhola, do sarampo, da malária. A malária todos os anos matam 2 milhões de pessoas. E a pergunta é: por que isso não é televisado? Por que as manchetes dos jornais não colocam em letras garrafais que a malária ainda mata anualmente, todos os anos, 2 milhões de pessoas? E por que a Covid-19 foi tão repercutida? A Covid-19 é porque teve propósitos políticos, que é o primeiro propósito, e um propósito também seletivo. O vírus ele foi criado e desenvolvido com esses 2 propósitos, político e seletivo. O projeto político foi tornar a China superpotência industrial como é hoje. Esse iPad aqui que eu estou usando é made in China. Esse telefone aqui é made in China. O seu Samsung é made in China. O seu computador é made in China. O seu tênis da Nike é made in China. A China é superpotência industrial com mão de obra barata. Derrubou o governo de Donald Trump e a China torna-se superpotência industrial. Esse foi o projeto político do Covid-19. Mas o outro, pastor, foi seletivo. Alcançar as pessoas acima de 60, 65 anos, pessoas com enfermidades mórbidas, pessoas com câncer. E isso porque por trás desse projeto seletivo da Covid-19 estavam os globalistas, os Rockefellers, os Bildens, tipo pessoa como George Soros, Bill Gates, que são conhecidos como os senhores do mundo. E desde que a população mundial tinha 3 bilhões de habitantes, que os senhores do mundo tentam controle populacional. Não é controle social, é controle populacional. Ou seja, quem vive e quem morre.
E a Covid-19 veio com esse propósito seletivo de dizimar as pessoas acima de 60, 65 anos de idade. Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês, na verdade duas. E as duas coisas que eu tenho para falar é acerca de Deus. Deus não dá duas coisas que pertencem a Ele, a ninguém Ele dá. Primeiro, a sua glória. Deus não dá sua glória a ninguém. A segunda coisa que Deus não dá a ninguém é o poder da vida e o poder da morte. Lembra quando Jesus é arrebatado em espírito aos céus, que ele viu Cristo glorificado? Ele disse que quando ele foi arrebatado, ele ouviu por detrás dele uma voz como de trombeta que dizia: o que fez? Escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia Menor: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João diz: e quando virei-me para ver quem falava comigo, eu vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés com uma veste comprida. Isso fala do seu sumo sacerdócio. Um cinto de ouro na altura do peito. Isso fala de dignidade sacerdotal. Seus cabelos brancos como a lã branca. Isso fala de deidade, de preexistência, de eternidade. Seus olhos como chama de fogo. Os olhos que tudo vê, tudo conhece, tudo penetra. Uma espada sai da sua boca. O poder da vida e o poder da morte. Seus pés como de latão reluzente, assacalhado na fornalha. Você sabe que bronze na Bíblia representa justiça e juízo, enquanto prata representa resgate, enquanto ouro representa, dependendo do contexto, a glória de Deus, a sua natureza e realeza. Os pés de Cristo estão de bronze, porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele estava completamente despido, descalço. Mas quando ele vir para reinar no governo milenar, ele não virá mais descalço, ele virá com os pés de justiça e de juízo para reinar sobre a terra. O rosto de Jesus é como o sol quando na sua força resplandece. Levante uma das suas mãos se você acha que ele merece um grito de aleluia. Faça isso. O seu rosto como o sol fala da sua glória e fala da sua moral. E João disse: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Mas ele estendeu a sua mão e disse-me: João, não temas, eu sou o que vive. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus estava dizendo: eu tenho o poder da vida e o poder da morte. Morre quem eu quero, vive quem eu quero. Pode perceber, tem pessoas que ficaram meses na UTI, mas Deus não permitiu que fosse, voltou. E pode ter até alguém entre nós aqui celebrando a Deus juntamente conosco, porque a Covid-19 não levou, só levou quem Deus quis, porque o poder da vida pertence a Ele. Se Jesus não veio até hoje, dentro desse contexto de religião, de política, de peste, então quando Cristo vai voltar? Eu não sei. Eu só sei que Cristo pode voltar a qualquer momento. O arrebatamento da igreja é a maior promessa que Deus nos fez. O arrebatamento da igreja é a bendita esperança. Eu sei que esse tipo de mensagem parece ser uma mensagem antiquada do passado, porque dos anos 2000 para cá, os coaches tomaram conta dos púlpitos das igrejas. A teologia da prosperidade, a palavra de autoajuda, a mensagem do arrebatamento da igreja, do céu, do inferno, de santidade.
acabou sendo retirada de forma brusca e substituída por esse tipo de mensagem em muitos púlpitos de muitas igrejas no mundo. Mas esta mensagem desta noite é uma mensagem atual e relevante. A igreja de Cristo está aguardando sim o arrebatamento, e ele pode acontecer hoje, ele poderá acontecer amanhã. Deixa eu perguntar aqui, quem tem essa bendita esperança, por favor? Levante uma das mãos. Eu posso lhe fazer um pedido, só para ficar dinâmica a mensagem. Pergunte pelo menos para duas pessoas, à sua direita, à sua esquerda. Pergunte: você vai para o céu? Pergunta para ele, sim. Pergunta para ela: você vai para o céu? Perguntou. Agora fala para ele, fala para ela. Fala assim: eu quero te ver lá. Fala para ele, para ela: eu quero ver você. Não, pegue na mão de alguém que fica mais bonito, vai. Diga: eu quero ver você na glória. Fala para alguém aí, vai. Eu quero ver o Senhor no céu. Fala para alguém: eu quero ver você na glória. Ítalo, glória a Deus. Eu quero ver você no céu, Ivan. Eu quero ver você. Pastor Jonatas, eu quero ver você no céu. Quem vai nessa caravana? Dá um grito de aleluia. Jesus vai levar a igreja. Como, pastor, que Jesus vai levar a igreja? O apóstolo Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses a sua segunda epístola, vale lembrar que a epístola aos Tessalonicenses é a obra mais antiga do Novo Testamento. É a carta para quem Paulo mais falou sobre escatologia. E no capítulo de número 4, versículos 16 e 17, Paulo fala a respeito desse acontecimento. E ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eu vou repetir o texto, não é que vocês não entenderam. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Aqui surge uma questão para os teólogos, os escatólogos: como que Paulo irá ressuscitar? Como que os crentes que morreram há 2000 anos atrás irão ressuscitar? Os coríntios, muitos deles não criam na ressurreição do corpo. Por isso que na primeira carta, no capítulo de número 15, Paulo gasta um tempo e muda o tom de voz algumas vezes para explicar para os coríntios que a ressurreição não era a ressurreição da alma, mas a ressurreição do corpo. Porque assim como Cristo ressuscitou com o corpo, os que morreram em Cristo também ressuscitarão com o corpo. Mas a pergunta é, escutem-me: como haverá ressurreição? Como? Teve crente que foi queimado, teve outros que a família cremou. Eu estava nos Estados Unidos no mês passado. A mãe da Noelise, a sogra de uma pastora amigo meu, pastor Cristiano Marques, faleceu nos Estados Unidos. Não pode trazer o corpo para cá porque é muito caro. Cremaram ela, e ela me mostrou um pote com as cinzas da própria mãe. Como que ela vai ressuscitar? Como? Expliquem-me. Como que aqueles que morreram em Cristo, teve crentes que morreram no mar, o peixe comeu, não tem mais nada. E Abraão, Moisés, Isaac, Jacó, os profetas veterotestamentários que morreram, como que eles irão ressuscitar? Pastor, Jesus não morreu para salvar o seu corpo. Jesus morreu para salvar a sua alma. O corpo
corpo é apenas o invólucro do espírito e da alma. O corpo, ele é um tabernáculo. Isso aqui é o átrio. A tua alma, pastor, é o lugar santo. E o teu espírito é o santíssimo lugar desse tabernáculo. O Espírito Santo habita no teu espírito. E quando a presença do Espírito Santo se manifesta no teu espírito, a tua alma aqui como centro de emoções, não como nada imaterial, ela se alegra. Como você não tem palavras para descrever o que você está sentindo, aí a sua boca verbaliza: glória, aleluia. Ou senão, você acaba falando línguas estranhas. Mas o que você está querendo dizer, pastor? Jesus não morreu para salvar o seu corpo. Jesus morreu para salvar a sua alma. Mas aqueles que morreram em Cristo, salvo, que foram cremados, que foram dizimados, que morreram no mar, o peixe comeu, ou que foram queimados, não existe nada do corpo. Como ressuscitará o corpo? A terra, pastor, dará um outro invólucro, e o espírito e a alma virão de Deus, entrarão nesse corpo que a terra dará outra vez e será levado aos céus. E aí Paulo diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos. Aqui é para rebater algumas pessoas que às vezes murmuram antes de entender a mensagem. Como que diz: não, eu estou esperando é sinal. Paulo esperava Jesus, era nos seus dias. Olha o que o texto diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os que ficarmos vivos. Paulo estava esperando Jesus em seus dias. Paulo estava esperando Jesus há 2000 anos atrás, sem guerras, sem pestilência, sem nada. Ele estava aguardando Cristo. Se Paulo falou isso há 2000 anos atrás, o que falamos a respeito dessas coisas? Jesus vai levar a igreja da terra. E isso os crentes precisam entender. Jesus não virá aqui. Jesus não virá aqui. Jesus não virá aqui. Porque tudo isso aqui está contextualizado a um casamento judaico. O arrebatamento está contextualizado a isso. O pai levava o seu filho para conhecer uma moça. E o pai pagava o dote ao pai da moça por aquela moça. O menino conhecia aquela moça e eles cresciam apaixonados. Só que o menino não podia tocar na moça, beijar na moça. Ele tinha que ir para a casa do pai dele para trabalhar, fazer o pé de meia. Mas aquele noivo, aquele rapaz prometido àquela noiva, ele precisava saber informações daquela moça. E o que ele fazia? Ele pediu o seu melhor amigo, para que esse melhor amigo fosse até a casa da moça e ficasse lá alguns dias, observando a vida espiritual, a vida social e a vida moral da moça. E aquele amigo do noivo, depois de passar alguns dias e observar o lado espiritual, o lado social e o lado moral daquela moça, ele voltava com as informações da moça e dizia para o noivo: a moça está perfeita, espiritualmente ela é dedicada às coisas de Deus, socialmente ela é incrível, moralmente da mesma forma. O noivo ficava louco para se casar, e a noiva na casa do pai, ela sabia que ia casar. Ao contrário de que alguns falam: a igreja está se preparando, está errado. A igreja já está preparada. E aquela noiva, ela estava preparada para se casar. E no dia do casamento, o noivo saía da casa do seu pai. Ficavam algumas moças, eram exatamente 10 meninas, entre 8 a 10 anos, com lamparinas acesas no caminho. E uma voz dizia: aí vem o noivo, ou vem o esposo. E a noiva saía de dentro da casa do seu pai e ia encontrar o noivo no caminho. E ela era suspensa por 3 rapazes. E o noivo a pegava e a levava consigo. Da mesma forma aconteceu com a igreja. Jesus veio aqui e conheceu a igreja. Ele disse: eu vou para a casa do meu pai preparar lugar. Na casa do pai ele mandou o Espírito Santo, seu amigo íntimo, vir para cá. O Espírito Santo está aqui, está dizendo: a igreja está cheia,
A igreja está cheia da minha presença. Aleluia. Essas informações estão sendo levadas para Jesus. Jesus vai sair da casa do Pai, vai vir buscar a noiva, e o Espírito Santo vai pegar a igreja e vai levá-la para os ares, e Jesus a encontrará nos ares para estar para sempre com Ele. Isso é o arrebatamento da igreja, e eu faço parte disso, porque eu prego sobre isso há mais de 20 anos e eu tenho essa esperança. E quem é mais que tem essa esperança? Fale alguma coisa para Deus, porque eu não estou falando nada da terra. E quando eu chegar no céu, pastor, o que eu vou fazer no céu? Eu vou ficar com uma cara para cima no céu? Você está enganado com relação ao céu. O céu é extraordinário. Esses dias um amigo me perguntou: pastor, meu pai faleceu. Fiquei perplexo, porque o pai dele estava cheio de saúde e de repente morreu. E ele me ligou para perguntar: eu vou reconhecer o meu pai no céu? É o que muito crente quer saber. É claro que vai. O céu é um lugar onde a sabedoria habita. Eu vou reconhecer minha esposa? É lógico que eu vou. Minha esposa vai me reconhecer? É claro que vai. Eu vou reconhecer os meus filhos no céu? Lógico que eu vou reconhecê-los. Mas a minha mulher não será a minha mulher. Eu não serei o marido dela. Os nossos filhos não serão os nossos filhos no céu, porque no céu não existe esse tipo de sentimento: pai, mãe, filho, irmão, primo, vô. Imagine um homem que casou aqui 4 vezes, ou uma mulher que foi viúva 3, 4 vezes aqui, chegando lá no céu, o cara olha assim, ó, essas varoas aí, ó, ninguém mexe. A chave agora está. No céu não tem esse tipo de sentimento, porque no céu não existe nenhum tipo de parentesco para que a gente viva em harmonia como a gente vive aqui na terra. No céu é completamente diferente. Uma outra pergunta que muitos querem fazer: pastor, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar a Jesus quem é Moisés, por exemplo. No céu não existe disso, gente. Não existe. Porque tem gente que diz assim: quando eu chegar no céu eu quero abraçar Abraão, eu quero conhecer Raquel, eu quero conhecer Esté, eu quero saber quem é Maria. Quando você chegar no céu, não é necessário você perguntar para alguém quem é fulano, beltrano, quem é Jó. Como assim, pastor? Escute aqui, olha na minha mão esquerda. Um dos homens mais inteligentes que já pisou nessa terra foi Albert Einstein. Poderíamos citar vários outros homens, como Isaac Newton, ou Isaac Newton, como você queira. Homens com QI elevado, 22 de QI. Você sabia que se uma pessoa tiver 30 de QI, ele consegue levantar um púlpito desse com a força da mente? Olha que esses homens são inteligentíssimos e tiveram apenas 22 de QI, que é um QI elevadíssimo. Tipo o que disse Albert Einstein: ninguém teve até hoje 30% de QI, 30 de QI, melhor dizendo, até porque se tivesse, o cara destruiria a terra. No céu nós teremos 100%, nós saberemos de todas as coisas. Como assim, pastor? Filipenses capítulo 3, versículos de número 20 e 21. Olha o que o apóstolo Paulo diz: mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador. Leia comigo: o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo. Olha o que o texto está dizendo: para ser conforme o seu corpo. Para ser conforme o seu corpo. Nós seremos como Jesus, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Quando chegar no céu, não é necessário você perguntar a Jesus nada, você saberá de tudo quando você chegar lá. Quando você chegar lá, você vai dizer: olha Jó onde está, olha Maria onde está, olha Pedro onde está, olha Dorcas, olha Dorca onde. Não precisa você perguntar, porque você vai estar em corpo glorificado. Ei, meus irmãos, essa aqui é a maior promessa que Deus fez para nós. A promessa de um dia vir e nos levar
para viver eternamente com Ele. E ouça isso aqui que eu termino agora. Esta cidade não é uma cidade como Sorocaba, é uma cidade, um cubo. Ela é um cubo. O mesmo comprimento, é a mesma largura, é a mesma altura. Eu vou repetir, tá? A cidade não é assim plana, não tem montes, rios, não tem montanhas. Não é uma cidade dentro dessa estrutura que a gente vive aqui na terra. É uma cidade que tem a sua largura e a sua altura. É um cubo. Agora analisa comigo, porque é uma questão de inteligência. É uma cidade, é um cubo. Se você pegar as metragens de Apocalipse capítulo 21 e você elevar a terceira potência, a medida cúbica dessa cidade vai dar em torno de uns 10, 12 bilhões de quilômetros cúbicos de área. Você sabe o que é a cidade? O país chamado Brasil é um país que tem 8 milhões de quilômetros quadrados de área. Se você sair do extremo norte para o extremo sul, são aproximadamente 7 horas de avião, numa velocidade de mais de 900 quilômetros por hora. Imagina uma cidade. Aleluia! Imagina uma cidade que é quadrada e tem uma altura igual ao seu quadrado, ou seja, é um cubo. Isso significa que as pessoas não... Além do rio azul, as ruas são de ouro e de cristal. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Tristeza e dor. Além do rio azul. Imagina os rios, que é um só, que é o da vida. Porque as pessoas não estarão na plataforma do trono de Deus, onde está a estrutura com os querubins na base, e todos ali amontoados. Não é, é uma cidade. Tristeza e dor. Verei o grande rio da vida. Ele emana de debaixo do trono. A plataforma do trono fica no centro da cidade. E o rio emana de debaixo e vai verei a face do meu mestre querido. Oh, não há. Jesus e todo querendo.
brilha porque reflete a glória do próprio Deus. Todo mundo. Pastor, quem vai para lá? Todos que têm o nome escrito no livro da vida. E vai um conselho para você na noite de hoje. Se tem alguma coisa para resolver, resolva. Tem uma coisa principal que impedirá muito crente subir por ocasião do arrebatamento. Pergunte o quê? Isso aqui, ó. Isso aqui ganhou 10 cúmplices. Por isso que se você tem algo para fazer, faça hoje. Se é para pedir perdão a alguém, peça hoje. Se é para perdoar, perdoa hoje. Se é para pagar, pague hoje. Se é para devolver, devolva hoje. Para nada impedir você ir para essa cidade. Porque escuta isso aqui. Sorocaba, alguém chegou aqui e edificou esta cidade. O Senhor pode ir em qualquer estado do Brasil, qualquer país do mundo, todas as cidades que compõem uma federação, alguém chegou e edificou a cidade. Eu não sei quem foram os fundadores de Sorocaba, não sei quem foram os fundadores de Campinas, não sei quem foram os fundadores da capital de São Paulo. Eu não sei quem foram os fundadores de Itapevi. Eu não sei quem foram os fundadores de Piracicaba. De São Carlos, de Ribeirão Preto, de Ribeirão Bonito, de São José do Rio Preto. Qualquer cidade do estado de São Paulo, alguém chegou lá e edificou, começou a construção da cidade. Qualquer lugar do mundo. Essa cidade que a gente vai, ninguém na terra edificou. Eu vou mandar colocar um texto à mídia, 11 de Hebreus, versículos 8, 9 e 10. Eu queria que vocês lessem gritando esse versículo. Alguém construiu a cidade que a gente vai morar. E Abraão, ele esperava essa cidade. Hebreus 11, versos 8, 9 e 10. Leiam todos comigo, 1, 2, 3, vamos lá? Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. 9. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Agora o 10. Porque Abraão esperava a cidade que tem. Que cidade é esta? Deus edificou, Ele construiu esta cidade. Talvez quando Ele criou os céus e a terra, porque se Ele construiu, Ele é antes de tudo, sem princípio e sem fim. Então possivelmente quando Ele criou os céus e a terra, lá no Bereshit, num tempo inimaginável, Ele pegou e construiu a cidade e colocou a plataforma do seu trono dentro dessa cidade. E Abraão esperava essa cidade. Você quer viajar para algum lugar da Europa? Tem passaporte? Você vai. Tem países que você precisa de visto. Esses dias eu fui no Egito para uma reunião de missões, porque eu sou pastor de missões da minha igreja. Eu precisei tirar um vistozinho do Egito. Eu vou sempre aos Estados Unidos, eu tenho um visto americano. Preciso de vir no Canadá, visto. Você precisa no Japão, você precisa de visto. Para qualquer lugar. Tem outros países que você só precisa do passaporte. Aí você vai de carro, por exemplo, aqui na América Latina, ou você compra uma passagem de avião e pega seu passaporte e vai. Ah, eu quero viajar no espaço sideral. Você vai lá na SpaceX do Elon Musk e você paga $2 milhões e você anda de foguete, você vê o espaço sideral. Você pode, é só você ter dinheiro. Mas para esta cidade,
Para esta cidade você não vai de ônibus, você não vai de carro. Você pode ter o dinheiro do mundo inteiro, você não vai. Você não vai de helicóptero, você não vai de avião, você não vai na SpaceX, nos foguetes do Elon Musk. É preciso que a lei da gravidade seja retirada por causa da santidade, e a lei da aerodinâmica, porque o domo da terra será retirado. A igreja vai ser arrebatada daqui a encontrar Jesus nos ares, para estar para sempre com o Senhor. Deixa eu saber quem é que vai para o céu, quem tem essa esperança. Levante uma das mãos se você puder, glorifique o nome de Jesus. Eu vou fazer um pedido aqui, irmão. Pegue na mão de alguém. Eu sou pregador pentecostal. Pega na mão de alguém. Pergunta, irmão, você vai para o céu? Pergunta alguém aí, vai. Você vai para o céu? 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 Pergunta para alguém. Você vai para o céu? Então me dá um sinal aí, vai. Eu vou usar todo o tempo. Eu tenho uma pergunta para fazer. Quem aqui entre nós se encontra afastado do Evangelho? Se afastou da igreja? Levante uma das mãos para que eu possa. Pastor, eu me afastei da igreja. Alguém entre nós, por gentileza, faz assim com a mão para que eu possa te ver. Alguém? Tem uma mão levantada lá atrás. O Espírito Santo está te chamando. O Espírito Santo está te chamando de volta. Fica de pé. Fica de pé. É uma moça. É uma moça. O Espírito Santo está te chamando de volta. Venha aqui que eu quero orar por você. Venha de volta, querida. Alguém pode auxiliá-la? Venha. Está faltando música aqui no ambiente agora, não tá?